Gente, eu quero aqui trazer uma palavra muito simples para a nossa meditação. E Deus é testemunha disso, de que eu sou muito grato pelo que Ele tem realizado na minha vida. Sou grato a Deus porque o que Ele tem feito e tem realizado e vem fazendo é como um turbilhão de coisas surgindo. É como a promessa que Ele fez. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. E essa água viva tem jorrado dentro de mim, a ponto de que eu chego aqui para falar para vocês algo que eu não dizia antes, coisas que eu nem pensava em dizer, nem pensava em falar, nem conseguia falar. Na verdade, eu nem conseguia falar. Porque eu produzi um texto essa semana, eu gostei tanto do texto que eu fui tentar falar ele sem olhar para o texto, e eu mesmo não consegui me repetir. Então, é assim, eu não consigo imitar ninguém, eu não consigo papagaiar ninguém. É aquilo que Deus colocou em mim. Se Deus colocou em mim, aí eu falo. E se Deus não colocar nada na minha boca para falar, eu não vou falar nada. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, creio no Espírito Santo. Esse mesmo que fala comigo, ele também fala com você. Mas você precisa dar um passo de fé, da confiança, dessa fé que obedece. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito, realizado, proporcionado na minha vida. É como a cura que vai acontecendo gradativamente. A gente vai sendo curado gradativamente. Quanto mais a gente vai vendo, enxergando, crendo e confiando, executando, praticando, mais o Senhor vai nos curando. É por isso que diz Paulo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí, eu quero só ler um texto que não é somente um texto, mas tem algo muito significativo para mim e para você hoje. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. No verso de número 22. Essa história aqui, esse texto que eu vou ler aqui, ele já vem sendo tratado desse tema desde o começo do capítulo 6. Vem no comecinho do capítulo 6, já vem começando a falar a respeito disso, até chegar aqui no verso de número 22. Jesus multiplica pães e peixes, tinha uma multidão com fome e tal, Jesus multiplica pães e peixes. 5 pães, 2 peixinhos, para alimentar cerca de 5.000 homens. Cerca de 5.000. Foi só 5 pães e só foram 2 peixes. E aí aquelas pessoas, depois de ficarem fartas, elas disseram assim: esse aqui é o profeta que a gente está precisando. A gente não vai mais precisar trabalhar. Deixa eu fazer aqui umas contas. Eu tenho 30 anos. Vou fazer aqui uma conta e sei lá qual é a idade daquelas pessoas. Eu tenho 30 anos.
esse homem que é profeta, que multiplicou pães, aí ele pega 2 pães, 5 pães e multiplica para desse tanto de gente. Ele vai viver quanto tempo? Deve viver mais uns 30, 40 anos. Nós não precisamos mais trabalhar. Não vamos mais trabalhar. Ora, se Moisés estava no deserto, e aqui a história nos conta que ele passou 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, e ninguém trabalhava, eles comiam pão todo dia, caía do céu pão todo dia, eles comiam pão todo dia. Jesus, aqui no verso de número 22, vai trazer algo, uma lição sobre isso. Eles, aqui no verso 22, eles estão saindo de um lugar para o outro, correndo atrás de Jesus, porque Jesus havia feito isso. Jesus curava leprosos, paralíticos, cegos, e eles procuraram Jesus por causa desses sinais. Aí nesse dia aconteceu isso, e agora eles começaram a procurar por causa disso. Por causa disso. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos. Desses barcos que chegaram, eles já pegaram os barcos para ir de novo. O barco nem descansou. O barco vai voltar. O barco. Entraram nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Vamos atrás dele, que agora nós vamos comer, não vamos precisar mais trabalhar não. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: vamos ser francos, gente. Vamos ser francos. Na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Vão trabalhar. Trabalhai. Arruma um emprego. Vão fazer alguma coisa para vocês comerem. Mas não deixe um fim só no alimento. O fim não é só comer. Trabalhai, não só pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, e a qual o Filho do Homem lhes dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. De mim vocês não vão arrancar mais pão assim. Vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão trabalhar, e trabalhem não só pela comida, só para vocês se fartarem. Eu fico vendo, já que eu sigo aqui continuando a leitura, eu fico vendo esse trabalhar aí. Vão trabalhar. E aí eu lembro daquela parábola que está em Lucas capítulo 18. A parábola do mordomo infiel. O mordomo infiel, ele esbanja os bens do seu senhor, e quando é pego e sabe que o seu senhor mandou um recado: vou despedi-lo, ele, antes de ser despedido, ele chama alguns devedores do rei, devedores daquele patrão. E ele, como era o gerente, disse: a quanto é que tu deve? Porque ele foi esperto.
Ele teve uma esperteza, uma malandragem e pensou consigo mesmo, olha, eu não posso mais trabalhar. Nem aprendi a trabalhar, só cuido aqui, boto os outros para trabalhar. E de mendigar, eu morro de vergonha de mendigar. Morro de vergonha. Então, o que eu vou fazer? Chamou os devedores e disse, quanto é que tu deve aqui pro patrão? Ele disse, eu devo 100. Ó, vou fazer aqui a promissória agora. Vou rasgar essa tua promissória de 100. Vou pegar uma promissória só de 80. Vou escrever 80 nessa promissória. Escreve 80 aqui que tá ok. O outro chamou, diminuiu também. Diminuiu para um, para outro, para outro, para outro. E Jesus disse que aquele rapaz, aquele mordomo infiel, fez o que era o mais próximo que ele poderia fazer. Não tinha mais o que fazer. O que ele fez? Ele plantou gratidão, semeou gratidão naquelas pessoas que deviam ao rei. Porque quando ele fosse despedido, aquelas pessoas o acolhessem. Eles também tinham suas coisas para administrar, para trabalhar, e ele não queria ficar um mendigo e dizer assim, olha, esse cara foi generoso com a gente, vamos fazer alguma coisa por ele. E Jesus disse, vocês façam, peguem das riquezas ímpias deste mundo e façam amigos. Peguem das riquezas ímpias deste mundo e façam amigos. Usem elas, vão trabalhar, mas peguem elas, não fiquem pensando só em si, se alimentar, crescer, construir, fazer coisas grandes, não. Peguem, trabalhem, mas para dividir com quem não tem. Para que quando estes vos faltem, vos acolham nos lugares eternos. Olhe que é nos lugares eternos. Eu vou dizer de novo, nos lugares eternos. O que aquele mordomo infiel plantou naquelas pessoas? Gratidão. Gratidão é coisa eterna. Por que o amor, ele é o que faz a gente transcender? O amor é eterno. Ele transcende. Por isso que Jesus diz, amai uns aos outros. Fazei o bem. Sede misericordiosos. Sede compassivos. Sede pacientes. Ajudai uns aos outros. Porque isso é da vida eterna. Isso é eterno. E aí está aqui Jesus dizendo, trabalhai. Vão trabalhar. Eu não vou fazer vocês passar 40 anos. Não, vocês vão trabalhar. E trabalhe não por comida só para vocês. Não pense, não seja só um fim o alimento. Porque é perecível. Vocês vão trabalhar, vão encher, se fartar, vão fazer armazéns e tal, mas perece, é perecível. Vocês têm que trabalhar por aquilo que é para a vida eterna. É isso que Jesus quis dizer. Mas olha o que eles entenderam. Totalmente diferente. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? É a mesma coisa que é ouvida-se hoje. 90% das pessoas que falam de Deus falam de obra de Deus neste sentido aqui, que essas pessoas pensaram. Quando Jesus diz trabalhai não só pela comida que perece, mas dessa que perece fazei amigos para que seja para a vida eterna, eles pensaram em executar a obra de Deus. Você já ouviu essa frase de alguém dizer, vamos fazer a obra de Deus? A obra de Deus, vamos fazer a obra de Deus.
Ir para um templo é obra de Deus. Ir para um culto é obra de Deus. O culto, entre aspas, que deveria ser uma reunião, que se chamasse. Uma reunião, gente reunida, reunião. Obra de Deus. E Jesus, o que Jesus responde sobre isso? Nós queremos executar as obras de Deus. Jesus responde o seguinte: a obra de Deus é esta. Ele mesmo faz. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus acontece em você, acontece em mim. E por isso é que eu sou grato a Deus por essa obra ter acontecido em mim. A obra de Deus é esta, que creiais. A obra que Deus fez em mim foi esta, de crer em Jesus, que foi enviado de Deus. A obra de Deus é realizada em mim. A obra de Deus é realizada em você. E só quem pode realizar essa obra é Ele mesmo. Somente Deus pode realizar a sua obra. O que João diz? O Espírito é aquele, o Espírito Santo, que é Deus. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se é só o Espírito Santo que pode fazer isso, então eu não posso fazer a obra de Deus. Eu faço aquilo para o qual Jesus me mandou. Jesus disse assim: olha, eu vos escolhi e vos designei para irdes e que deis frutos. Olha, eu vos designei para dar fruto. E fruto já é o que decorre da obra de Deus realizada em mim. Fruto é aquilo que eu pratico como boas obras. Boas obras. Boas obras. E a obra de Deus foi a que Ele realizou em mim. A obra de Deus é a que Deus quer realizar em você. Deus quer realizar a obra em você. A obra de Deus é esta, que creiais. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, gente que estava dizendo que o profeta era aquele, esse é o profeta que a gente precisa. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Qual é o sinal que tu fazes para que vejamos e creiamos em ti? Você é o que foi enviado? É? Por acaso é você? Como é que a gente vai crer em ti? Então, eles não criam ainda e queriam fazer a obra de Deus. Olha, quem não crê em Jesus, quem ainda não crê em Jesus, fica nessa de querer fazer a obra de Deus. Oh, Jesus! Ah, Senhor! Aquele que não creu em Jesus ainda, fica nessa de querer fazer a obra de Deus. Sendo que a obra de Deus é que creia em Jesus. Hoje se fala muito o nome Jesus, mas não crê verdadeiramente, porque não o tem, não carrega ou não produz os frutos dignos do reino de Deus. Não produz frutos dignos de arrependimento. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois,
fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Eles não viram sinais antes? Não viram cura, não viram milagres, expulsão de demônios, não viram isso antes? Era por isso que estavam andando, procurando ele, e depois que se alimentaram, aí que procuraram mesmo? Esses sinais não serviam, né? Que operas tu? O que é que tu fazes? Nossos pais comeram o maná agora, eles se entregaram, eles estavam querendo só pão mesmo. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Eles estavam afim de pão mesmo, era só comida. Disse-lhes, pois, Jesus. É interessante porque eles próprios se entregam. Estavam afim só de pão. Nossos pais comeram maná do deserto e morreram. Como está escrito, na verdade diz, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés não vos deu o pão do céu. De novo, eu vou dizer de novo. Moisés não vos deu o pão dos céus. Por que é que vocês ficam querendo a Bíblia, a palavra de Deus? Aí entra no Velho Testamento, tudo está valendo, isso e é assim mesmo. Como se Jesus não fosse Jesus a palavra, o pão que desceu do céu. É Jesus que é o pão que desceu dos céus. Não foi Moisés quem deu o pão que desceu do céu. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá. É no presente agora. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O mundo que está morto. O mundo que está dormindo. O mundo que precisa ser despertado por Deus, por Ele, por Jesus, que Ele é quem veio ao mundo para nos despertar, para nos dar vida. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Querem desse pão? É Jesus. Querem desse pão? É Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que vem a mim não terá fome. Eu vejo gente que nunca comeu desse pão. E fica procura. Eu fico procura Jesus. Eu vou procurar Jesus. Aí vai procurar Jesus aonde? Onde é que procura Jesus? Vão procurar no templo. Eu fico prestando atenção numa história. Onde é que procura Jesus? Onde é que procura Jesus? Eu vou trazer uma coisa aqui para você. E não se choque. Maria, mãe de Jesus, encontrou Jesus no templo uma vez. Maria, a mãe de Jesus, encontrou Jesus no templo uma vez e ele tinha 12 anos. Por uma vez, pela primeira vez, Maria sai procurando Jesus e encontra Jesus no templo, mas ele tinha 12 anos, era um menino. E ele responde algo que ele queria cuidar das coisas
do seu pai. Ele queria cuidar das coisas de Deus. E supostamente Maria, o que ele quer dizer? Quer ficar aqui, morar aqui? Mora aqui no templo agora? Será que nem Samuel? Samuel foi morar no templo com 2 anos de idade. Foi para o templo, foi ser cuidado, morar no templo, crescer no templo, para aprender coisas lá no templo e foi um grande homem de Deus. Será que Maria ficou caçando na cabeça? O que será isso? Para que isso? O que esse menino está dizendo? Aí Jesus obedeceu e foi para casa, com Maria e José. Quando Jesus está no seu ministério, aos 30 anos, 31, 32, 33, foi nessa idade que Jesus estava no seu ministério. Ele começou o seu ministério com que idade? Foi com 15? Foi com 18? Não, foi com 30. Era Jesus. Aí eu fico vendo gente que quer colocar criança para pregar, colocar criança para ensinar. Tem crianças que aprendem alguma coisa e ensinam, mas a maioria das coisas é coisa copiada. Criança, estou falando de nós, eu não estou falando de Jesus, estou falando de nós seres humanos comuns, não de Jesus, de nós. Eu tive 12 anos, eu já tive 13 anos, eu já tive 14 e participava de grupos de igreja e em cultos naqueles dias que eram cultos de jovens e dizia assim, olha, tinha 13, 14, 15 anos, 16, e olha, hoje o Evailson vai pregar. E o Evailson não sabia pregar. O Evailson não sabia. E eu pensava comigo mesmo, eu me lembro disso, eu pensava comigo mesmo, olha, eu não sei dizer o que eles adultos aí estão dizendo. Eu não sei falar da forma como eles falam. E ainda mais que era um pessoal que gostava muito de gritar. E gostam de gritar. Só falam gritando. Eu não tenho essa força para gritar desse modo. O que eu vou fazer? Eu não vou falar nada. Porque se eu for tentar imitar, eu vou enfeiar aquilo que eles fazem. Aí, se eles fazem bem, eu não sei, eu vou enfeiar. Então, se é de eu enfeiar o que eles fazem, só para repetir, para papagaiar, não vou fazer. O que eu fazia? Eu pegava um versículo com todo o temor e lia o versículo que mais me chamava a atenção. Às vezes encontrava ali mesmo, naquele lugar, sentado naqueles bancos. Me desculpem a emoção. E procurava um versículo ali e lia aquele versículo. Mas não trazia meditação alguma. Eu só lia aquele versículo. E eu via gente da minha idade, da mesma idade que eu. Uns sabiam falar algumas coisas. Falavam. Eu não sei se era copiado também, ficavam copiando para repetir, para papagaiar os outros. Faziam isso. Mas eu não me deixava levar por eles. Se eu for enfeiar o que eles fazem, eu não sei fazer do jeito que eles fazem, vou ficar na minha. Eu vou ler um versículo, vou cantar uma das músicas que eu mais gosto, vou cantar uma música que eu gosto, ou que todo mundo aqui cante, vamos ver que todo mundo vai cantar comigo, vai ficar uma bênção, todo mundo vai cantar, vai ser bênção. E fazia isso aí. E quando Jesus estava no seu ministério, Maria vai procurar Jesus de novo. Ela queria prender, porque ela soube que Jesus estava curando, estava pregando, ensinando o evangelho, as boas novas, e que ele não ia em casa para comer.
Tinha uns amigos, né? Marta, Maria e Lázaro, mas Jesus não ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro todo dia. Jesus não tinha onde ficar. Hoje eu fico em tal casa, hoje eu fico em tal casa. Não, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha lugar para ficar sossegadinho e tal, não. Era um período em que ele teve que trabalhar. Se tudo que Jesus fez e falou tivesse sido escrito, João disse, João, esse, onde eu estou lendo, esse João que disse aqui, se tivesse que dizer, não caberia em livros. Lógico que João está dizendo num período em que ele fez um rolo para escrever esse texto aqui do Evangelho de João. São 20, 21, 22 capítulos. Dá para escrever a caneta hoje num caderno. Mas ele, na época dele, ele fez um rolo. Um rolo. E você procure, que você sabe que material que existia naquela época para escrever. Pois bem, Maria foi procurar Jesus e Jesus foi encontrado numa casa. Não era num templo, era numa casa. Maria foi procurar porque ele não sossegava. E chegando nessa casa, ela não entrou, mandou um recado lá para dentro. Olha, diga a ele que nós estamos chamando aqui fora. Queremos conversar com ele. Aí chega alguém na porta e diz, olha, estou interrompendo aqui. Deixa eu interromper aqui. Por favor, tem uma senhora ali fora que diz que é a tua mãe, teus irmãos, e querem falar com você. E Jesus, sabendo que era isso, Jesus sabia que era isso, que tinha a ver com isso, que ela não estava bem, que ela estava procurando, não porque queria ouvi-lo, estava esquecendo das palavras de Deus, da palavra de Deus, já estava esquecendo, Maria esquecendo da palavra de Deus, procurando Jesus para aprendê-lo, porque ele estava doido. E Jesus disse, olha, minha mãe, meus irmãos, minha irmã, pai, olha, são todos esses daqui. Apontou para cada um dos que estavam ali e disse, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu pai. Não, o pai de Jesus não estava ali, mas ele disse, o pai José que eu estou falando, José não estava, e disse, são todos aqueles que ouvem a minha palavra e pratica. Meu irmão, minha irmã, mãe, pai, são todos aqueles que ouvem a minha palavra e pratica a palavra de Jesus. Esse segundo encontro de Maria. Maria encontrou pela primeira vez no templo. E olha a resposta que Jesus deu aos 12 anos. Maria encontrou Jesus a segunda vez numa casa. E olha a resposta que Jesus deu. Para Maria encontrar Jesus a terceira vez. Maria encontrou Jesus aonde? Foi em algum lugar que sim na terra ela foi encontrar e achou uma coisa maravilha? Não. Maria teve que encontrar Jesus em si, dentro dela. E eu não estou falando da gravidez. Eu estou falando de Jesus na consciência dela. Que Jesus é Deus. Estou falando de Maria, do encontro de Maria com Deus. Esse que teve que acontecer no Espírito. Não em carne e sangue. O encontro de carne e sangue não muda ninguém. Jesus nasceu, cresceu com Maria, mas não mudou ela. Ela queria aprender quando ele estava no seu ministério. Maria teve que encontrar Jesus no seu espírito. Maria teve que se converter a Jesus. Se Maria não se converte a Jesus, ela ia continuar Maria sem encontrar Jesus.
Assim como tem muita gente que fica falando de Jesus, mas não o encontrou. Porque é gente que quer fazer a obra de Deus. A obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. Não, esses que querem fazer a obra de Deus ainda não encontraram Jesus. Eles estão procurando. Esses aqui não estavam procurando? Esses que queriam pão? Esses que queriam só se fartar, parar de trabalhar, não vou mais trabalhar, vou só comer, vou comer. Esses que querem bênção, prosperidade. Esses que querem Jesus só para isso, só para comida. É teologia da prosperidade. É teologia da prosperidade. Vão querer Jesus, procurando Jesus só por pão. E não sabem que não encontraram Jesus no seu espírito. Porque Jesus é assim, você não vai mais encontrar assim como eles aqui no Evangelho encontraram. Atravessaram o mar, Jesus era um homem e eles encontraram. E Jesus disse: vocês não estão me procurando por causa dos sinais, vocês estão me procurando por causa de comida. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não creis. Já vos disse que também vós me vistes, contudo não creis. Olha, eles já tinham visto. Eles perguntaram: que sinal faz tu? O que é que você faz para que a gente creia? E Jesus disse: vocês já viram e vocês não creram ainda. Vocês já viram e vocês ainda não creram. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você quer procurar Jesus, procura com sinceridade. Se você quer procurar Jesus, procura, ouve no seu coração, ouve o seu espírito. Procura com sinceridade, com honestidade. Se você tem isso aqui, o Evangelho está aqui. O Evangelho está aqui. Se você crer e confiar e praticar, que é o que Jesus disse, mandou dizer para Maria, disse para aqueles que estavam ali: olha, minha mãe, meu irmão, minha irmã e pai, são todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nem que a minha vontade, Jesus poderia dizer assim, nem que a minha vontade fosse dar alimento para vocês nunca mais trabalhar. Nem que a minha vontade fosse essa. Mas eu não vim para isso. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Ele não quer que você se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Que você creia em Jesus. Creia na sua palavra, no que ele diz. Não é no que disseram os antigos. Os antigos, como foi que os antigos disseram? Amai o teu próximo, amai os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não tem mudança nesse negócio? Não tem mudança? Moisés deu palavra do céu, pão vivo que desceu do céu. Moisés trouxe Jesus à terra? Não. É a pergunta que faz Paulo: quem foi que foi buscar Jesus lá no céu e trazer para cá?
Ele veio de própria vontade. E quando ele morreu, quem foi que foi buscar ele lá no túmulo e ressuscitar? Não, ele veio de si mesmo. Ele ressuscitou. Então não depende de nós. Jesus veio e ele só quer que você creia nele. Ele só quer que a gente continue crendo. Foi o que ele disse para Tomé. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Feliz, 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 feliz e feliz. Bem-aventurado é aqueles que não viram carne e sangue. Foi o que Jesus disse. Olha, vocês querem ver que eu não sou um espírito? Olhem aqui, tem sangue aqui tem, olha aqui do lado. Me dê pão, me dê comida que eu quero comer. E comeu diante dos discípulos, depois de ressuscitado. Foi o que Tomé viu, carne e sangue ainda. Tomé precisou ver os discípulos todos alegres, aqueles que andavam com eles. Os discípulos todos alegres, porque do primeiro encontro os discípulos estavam com medo e Jesus disse: Pai seja com vocês, vocês se alegrem. O que eu disse para vocês? Não era para ter temor, não era para ficar com medo. E eles se alegraram e ficaram pacificados e disseram para Tomé, que Tomé não estava nesse encontro, disse: olha, nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou. E os discípulos felizes. E Tomé não acreditou naquela alegria toda. Não, eu não creio. Eu só creio se eu vi. Só creio se eu ver, se eu pegar e botar o dedo nos buraquinhos da mão, da costela dele, onde foi furado e tal. Se eu ver, aí eu creio. Interessante que no outro encontro, 8 dias depois, Jesus aparece no meio deles e diz: Ô Tomé, olha, ele falou isso para os discípulos, mas Jesus não estava nessa hora, quando ele disse para os discípulos: eu não creio. Aí Jesus disse: Tomé, por que você está duvidando, rapaz? Olha aqui, está aqui as marcas. Aí vem Tomé e diz: meu Senhor, meu Deus. Aí Jesus diz: tu disse isso porque me vistes. Só porque me vistes? Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Será que eu não sou um bem-aventurado? Você pode ser um bem-aventurado assim? Você é um bem-aventurado assim? Você é feliz o tempo todo? Feliz, feliz mesmo. Essa felicidade que é fora do entendimento. Você não entende que felicidade é essa. É uma paz para além do nosso entendimento. É uma paz eterna que está aqui dentro. É uma felicidade eterna que está aqui dentro. E que o Senhor Jesus abençoe a você. E que você encontre com Jesus aí onde você está. Eu não preciso que você vá em um lugar nenhum. Aí onde você está, você pode encontrar Jesus. Aí onde você está, você pode encontrar Jesus. Senhor Jesus, dá-nos força, Pai. Como diz Pedro, quando estava afundando naquelas águas, e que Jesus o toma pela mão e diz: oh, falta de fé. E Pedro diz: Senhor, me ajuda a aumentar a minha fé. Se você tem um mínimo de humildade, se você tem um mínimo de sinceridade, pelo menos diga isso: Senhor, ajuda na minha falta de fé. Porque eu já tive isso. De tão longe, tão longe, tão longe, tão longe que eu estava de Deus. E eu precisei um dia dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E foi crendo e praticando, foi observando, confiando, praticando a graça, a misericórdia, o amor, que a minha fé foi sendo ativada, que a minha fé foi crescendo, que a minha fé
foi se multiplicando e ainda vai se multiplicar ainda mais. Vai se multiplicar muito mais. E eu te peço, Pai, que o Senhor fale com esta pessoa que está aqui até agora ouvindo essa palavra, essa mensagem, esta oração. Que o Senhor possa falar profundamente no coração desta pessoa. E ajuda-lhe, ajuda ela, ajuda a mim, ajuda nós nas nossas faltas de fé. Ajuda-os na falta de fé, para que eles creiam em Jesus, para que eles creiam que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que Jesus é o enviado de Deus e que confiem na sua palavra. É o que eu te peço. E eu sei que tu irás responder. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.